Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O meu nome é Débora, eu sou professora de Geografia, vou acompanhar vocês aí durante este ano. Hoje nós vamos estudar projeções cartográficas, tá? E esta matéria ela está presente no conteúdo do nono ano. Então vamos lá? Antes de começarmos a falar sobre projeções cartográficas, vamos falar um pouquinho sobre cartografia. O que vem a ser cartografia? É a ciência que estuda aí, a criação dos mapas, da representação das áreas gráficas, da superfície terrestre, tá? Então, a cartografia é a disciplina responsável pela criação dos mapas, tá? Os mapas, eles podem ser permanentes, que são aqueles mapas em papel, que estão já prontos, escritos. Podem ser digitais, que são aqueles mapas que nós acessamos pelo computador, pelo celular, ou então eles podem ser visíveis, que são aqueles que são vistos, tá? Vamos falar um pouquinho sobre o formato da Terra e por que houve a necessidade aí de se trabalhar a cartografia e as projeções cartográficas. A Terra, como vocês podem ver, ela não é em formato de uma elipse, ela é em formato de geóide, tá? E isso foi descoberto por um matemático alemão, Karl Gauss, tá? Desculpem aqui minha pronúncia, que não é muito boa, tá? Ele nasceu em 1977 e faleceu em 1855. E foi ele que introduziu aí esse conceito de geóide, que é a definição mais próxima, que existe aí sobre a superfície da Terra, considerando a sua continuidade sobre as porções da Terra ao nível do mar, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho sobre o sistema aí de coordenadas geográficas. Nós temos aí latitude e longitude. O que é latitude e longitude? É a distância em graus aí de qualquer ponto da superfície terrestre em relação à linha do Equador, quando falamos de latitude, e em relação ao meridiano de Greenwich, quando nós falamos de longitude, tá? E aqui nós podemos perceber melhor essa questão. Então, temos aí os meridianos, a longitude a oeste e a leste. Temos aí o meridiano de Greenwich a 0 graus. O meridiano de Greenwich, ele pode ser chamado também de linha internacional de data. Por quê? Porque através do meridiano de Greenwich, que é controlado aí o horário mundial. Então, que é por lá que se decide quando termina o dia e começa a noite, tá? Toda essa questão dos fusos horários são controlados por Greenwich. Greenwich é um subúrbio que passa aí em Londres, tá? Um subúrbio de Londres que fica no Reino Unido. E aí nós temos os paralelos, tá? Que são as latitudes norte e sul, e temos como linha aqui no 0 grau o Equador, tá? Temos também como paralelos Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, que aí, para curiosidade de vocês, passa aqui pelo estado de São Paulo, tá? Aí na latitude mais ou menos a 27 graus, tá? Temos o Círculo Polar Ártico e o Círculo Polar Antártico. Então, para nós entendermos aí um pouquinho sobre coordenadas geográficas, quando a gente junta meridianos e paralelos, nós formamos as coordenadas geográficas, tá? Agora sim, vamos falar um pouquinho sobre projeções cartográficas. E aí nós temos como projeções cartográficas a plana ou a azimutal. Projeção plana ou azimutal corresponde aí à projeção em que a superfície terrestre é projetada no plano tocante, tá? O plano normalmente representa ou o polo norte ou o polo sul, como a gente consegue visualizar aqui nesta imagem, tá? Então, nessa projeção, os paralelos e os meridianos, eles são projetados aí formando círculos
concêntricos. Essa projeção ela pode ser de 3 tipos, pode ser polar, equatorial e oblíqua, e normalmente ela é utilizada para representar áreas menores. Depois nós temos a projeção cônica, que corresponde à projeção em que a superfície terrestre é projetada sobre um cone tocante. Assim, para planificar a área esférica, a base utilizada aí é um cone, tá? Então percebam que aí o globo ele está desenhado aqui, né, de forma cônica, tá? Então, nessa projeção, os meridianos eles se convergem para os polos e os paralelos formam arcos concêntricos. Então, nós temos aqui os meridianos, né? Tá bem ruim essa pontinha da minha caneta, deixa eu aumentar ela aqui um pouquinho. Então, temos aqui os meridianos, tá? E aqui nós temos os paralelos, tá bom? E aí as deformações, elas vão aumentando conforme há o afastamento do paralelo que se encontra em contato com o cone. Então, à medida que vai afunilando aí o mapa, né, à medida que vai subindo aqui para o norte, vai ficando mais distorcido, tá? Esse tipo de projeção é normalmente utilizado para representar regiões continentais. E por último, nós temos a projeção cilíndrica. Projeção cilíndrica, tá aí, né? Mais fácil de visualizar no mapa, né? Corresponde à projeção cuja superfície da Terra é projetada sobre um cilindro tocante. Assim, para planificar a área esférica, a base utilizada é um cilindro e normalmente as regiões polares dessa projeção são representadas com exagero. Esse tipo de projeção geralmente é utilizado para representar o globo como um todo, tá? Então ele representa aí o mapa mundi e ela tem 4 propriedades. Projeção conforme, são as projeções onde há o cruzamento de paralelos e meridianos em ângulos retos, e nesse tipo de projeção os ângulos são conservados e as áreas apresentam deformações. Projeção equivalente, que são as projeções que apresentam bastante deformidade em torno de um ponto devido à variação da escala, e nesse tipo de projeção a conservação das áreas e distorção dos ângulos. E 3, na projeção equidistante, são as projeções que não apresentam deformidades lineares, ou seja, as distâncias estão condizentes com a realidade apenas em uma direção. Nesse tipo de projeção, preserva as distâncias, mas deforma as áreas e os ângulos. E por último, a projeção afilática, que são as projeções que não preservam forma, ângulo, distância ou área, ou seja, elas não têm aí uma conservação das propriedades. Porém, nesse tipo de projeção, há uma minimização das deformações em conjunto. Agora nós vamos passar para as projeções aqui baseadas nessas projeções que acabamos de ver, né? São as projeções de Mercator, que é uma projeção cartográfica cilíndrica que foi elaborada aí pelo geógrafo e cartógrafo, também matemático Gerard Mercator, 1512-1594, e é atualmente uma das projeções mais utilizadas no mundo. Mercator nasceu na região de Flandres, que é a atual Bélgica, e foi considerado um dos mais renomados cartógrafos da história, sendo responsável aí pela elaboração da concepção do termo Atlas. Como um conjunto de mapas, foi considerado por muitos como o pai da cartografia moderna, e boa parte das suas obras e trabalhos foi inspirada nos escritos antigos de Ptolomeu, um dos mais clássicos nomes da geografia e das representações gráficas da atualidade. Aí nós temos, né, representada a mais famosa projeção cartográfica de Mercator. Teve aí como mérito principal ser a primeira projeção de mundo elaborada na era moderna, ou seja,
com a expansão marítima europeia e a descoberta de novos continentes, tá? Então, foi a projeção de Mercator quem primeiro conseguiu representar o globo esférico da Terra em um plano. A projeção de Mercator, ela é do tipo conforme, isto é, conserva o formato dos continentes, mas altera a dimensão das suas áreas. Ela divide o planeta em 24 meridianos e 12 paralelos, que são os mesmos que são utilizados aí para estabelecer os fusos horários, né? Igualmente espaçados e distribuídos sobre a camada terrestre. O principal mérito dessa projeção foi a capacidade de representar uma loxodomia cartograficamente como uma reta. Por esse motivo, a sua obra é amplamente utilizada para navegação até os dias atuais. Então, essa projeção ela é bastante utilizada para a navegação e também para os voos, né? Para os voos aéreos, né? Isso aqui é uma redundância, não existe voo aéreo, né? Não é voo terrestre. Então, para os voos aí, é possível notar, por exemplo, que a Groenlândia no mapa está basicamente do tamanho do Brasil. Então, quando a gente olha aqui no mapa, né, aqui em cima, a gente nota que a Groenlândia ela está quase do tamanho do Brasil, né? Por que isso acontece? Na verdade, a sua área ela é 4 vezes menor, né? Mas a Europa, por sua vez, também possui aí um tamanho exagerado, enquanto a África ela está bastante reduzida. E por esse motivo, o seu uso só é recomendado aí em cartas náuticas ou para representações que possuam uma escala muito grande, tá? Em áreas muito pequenas. Uma crítica aí a essa projeção é que ela recebe o fato, né, de possuir um caráter eurocêntrico, porque se a gente considerar aí o contexto histórico-geográfico no qual ela foi elaborada, podemos compreender melhor essa questão, né? Nós já falamos numas aulas sobre a hegemonia europeia, né, que houve um tempo em que a Europa ela estava aí no seu clímax, né, das navegações. Então, essa elaboração aconteceu exatamente nesse momento, em que as expansões marítimas europeias estavam aí no auge, então, de modo que as regiões sul do planeta não eram consideradas importantes, então tiveram aí distorcidas as suas áreas, tá? A projeção de Peters é uma projeção cartográfica cilíndrica equivalente, ou seja, que mantém aí a proporção das áreas representadas, mas altera as suas formas. Ela é muitas vezes denominada de projeção Gall-Peters, uma vez que ela foi concebida pela primeira vez por James Gall em 1885 e retomada aí na segunda metade do século XX pelo historiador alemão Arno Peters. Essa projeção ela tem uma polêmica que gira aí em torno dela, porque uma vez que além das proposições técnicas, ela apresenta também um cunho político por ampliar as áreas dos países do sul, cuja maioria dos países é subdesenvolvida, né? Então, ela diminui, vocês podem ver, ó, ela diminui aqui as áreas dos países do norte, né? E ela aumenta aqui as áreas dos países do sul, né? Onde os países são subdesenvolvidos e no norte desenvolvidos. Além disso, esse planisfério aí, né, ele apresenta a África colocada no centro do mapa, ao contrário da projeção de Mercator, em que a Europa se encontra no centro. Então, frequentemente, essa projeção aí, ela é apelidada de terceiro mundista. E controvérsias à parte aí, segundo essa obra de Peters, foi largamente divulgada e difundida em todo o mundo, e principalmente depois da divulgação de seu Atlas, em 1992, organizações como a ONU e a Unesco fizeram amplo uso de seu planisfério, além de sensibilizar as populações dos países desenvolvidos acerca das questões aí dos países subdesenvolvidos, como a fome, a violência e a exclusão social.
As polêmicas e discussões envolvendo projeções cartográficas como a de Peters e a de Mercator são a evidência de que não há uma projeção mais correta do que as demais. Cada uma atende uma finalidade diferente, cabendo ao seu usuário determinar qual é a mais adequada. E por último aqui a projeção de Robinson, né, que é uma projeção cilíndrica afilática que foi elaborada pelo cartógrafo e geógrafo norte-americano Arthur Robinson, 1915-2004, na época de 1960. E ela é classificada aí como cilíndrica, pois a sua elaboração ocorre como se envolvesse o globo terrestre em torno de um cilindro. Trata-se de uma das projeções cartográficas mais conhecidas em todo o mundo, e nela os meridianos estão representados em linhas curvas ou elipse, enquanto os paralelos permanecem em linhas retas. Sabemos que todas as projeções cartográficas apresentam distorções, em razão do fato de serem aí representações da esfera terrestre realizadas num plano. Então, dessa forma, diferentes elaborações foram construídas. No caso das projeções cilíndricas, essas elaborações são classificadas em dois tipos principais: as semelhantes ou conformes e as equivalentes. As projeções semelhantes, elas procuram representar corretamente a forma dos continentes, tendo como prejuízo a distorção das suas áreas, como é o caso lá da projeção de Mercator. Por outro lado, as projeções equivalentes procuram conservar as áreas, mas com a distorção de suas formas aí no caso da projeção de Peters. Então, a grande vantagem da projeção de Robinson é ela se encontrar em um meio termo entre esses dois tipos. Ela não preserva nem a forma, nem a correta área dos continentes. No entanto, ela consegue minimizar as distorções que acontecem aí nesses dois aspectos. Por esse motivo, ela é ideal para mapas que procuram representar a área da Terra como um todo. É assim a projeção mais utilizada em mapas, em atlas, né, sendo conhecida também como o mapa mundi da Terra. Então, o uso principal, né, da projeção de Robinson não é destinado a atuações e representações técnicas, né, como no caso de Mercator, que é utilizada em navegações, mas sim ao uso didático, tendo sido recomendada, né, diversas vezes por instituições educacionais de todo o mundo. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem com relação ao roteiro nosso aí, número 5, vocês podem entrar em contato comigo, tá? Eu estou à disposição para ajudar vocês, e bons estudos e até a nossa próxima aula.